Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque Augusto Melo se torna oficialmente réu. Ele e outros ex-diretores do Corinthians. Eu vou te explicar essa história. E o time contra o Cruzeiro, né, que tem novidades. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, vamos projetar esse jogo contra o Cruzeiro. Nada fácil, líder do campeonato, voando, os caras querendo disparar na tabela. O jogo é na Neoquímica Arena, 7h30 da noite. Difícil. A sequência que o Corinthians tem pela frente é difícil. Vem de uma pancada no clássico contra o São Paulo, jogando mal, crise com o Memphis, Dorival não achando o time, o Yuri Alberto ainda tá fora. Enfim, é uma série de notícias ruins. Mas vamos lá, né? O Corinthians já reuniu forças muitas vezes de onde não tinha. Eu já vi isso acontecer. Vai ter que blindar ou se blindar de tudo que está acontecendo de maneira externa. E aí você pode escolher a notícia ruim, né? Você pode escolher o Augusto Melo sendo réu, que eu já vou falar a respeito, o Duílio com notas fiscais, de gastos para uso de fins pessoais, o cartão corporativo do André Sanches, o impeachment que está rolando, o conselho deliberativo, o protesto da Gaviões no Parque São Jorge. Você pode escolher a notícia ruim. Quase sofrendo transfer ban, dívida para lá, para cá. Você pode escolher. E mesmo nesses momentos, o torcedor não deixa de acreditar. E mesmo nesses momentos eu já vi o Corinthians ressurgir de onde menos se esperava. Né? Ano passado, por exemplo, estava numa draga, zona do rebaixamento, de repente vem um derby em que o Corinthians ganha por 2-0, tem a cabeça de porco jogada lá na Neoquímica Arena e emenda 9 vitórias consecutivas e chega na Libertadores. Esse clube é capaz dessas coisas, né? E depois ganha um paulista ainda, em cima do próprio Palmeiras. Então, é o que resta, é acreditar, é entender que nessas horas a superação ela faz diferença, que o torcedor faz diferença e que daqui a pouco uma vitória de 1-0 ali, né, choradinho, quem sabe, né, 3 pontos e tudo mais, pode dar uma moral pelo que vem pela frente, ainda mais ganhando do líder do campeonato, um time que está vivendo um grande momento, que tem do outro lado o Cássio, que poderia ter o Fagner, né, mas não vai para o jogo, enfim, que tem Gabigol e companhia, né? Que nem é titular, mas o Caio Jorge tá arrebentando. Enfim, Corinthians e Cruzeiro, um grandíssimo jogo. E o time que vai a campo, bom, o Ranieri tá suspenso, né? Recebeu o 3º cartão, o Mateuzinho tá de volta, o que resolve em parte a questão da lateral direita, né? Porque aí pelo menos ele não precisa escalar nem o Léo Maná nem o Félix Torres. E no meio-campo ainda tem dúvidas, né? Eu não sei qual seria a formação, se ele vai manter, né? Com José Martínez, Bidon, Carrilho e Garro, esses 4 jogadores ali, né? Porque o Maicon também tá fora e o lateral Hugo são os desfalques aí por uma questão física. E aí na frente, acredito eu que Romero e Memphis Depay, né? Com o Matheus Bidu na esquerda, que é o novo titular da posição, o Mateuzinho na direita, com a dupla de zaga André Ramalho e Kaká. Gustavo Henrique pode aparecer também. Enfim, são as possibilidades do time para encarar o Cruzeiro. Agora vamos falar de outra situação fora de campo, né, que já meio que citei en passant, que é o presidente afastado, Augusto Melo, se tornar oficialmente réu. O que isso significa na prática? Significa que, deixa eu pegar a notícia aqui, que no caso Vaidebet, a Justiça de São Paulo resolveu acatar a denúncia do Ministério Público. A denúncia do Ministério Público, ela se baseou na investigação da Polícia Civil, que indiciou Augusto Melo por 3 crimes: associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado, envolvendo o caso da Vaidebet no Corinthians, né, da patrocinadora Master lá no início da gestão dele. A Polícia Civil investigou e indiciou. Significa que ela entendeu como indícios desses crimes que poderiam ser cometidos tanto pelo presidente quanto por outros ex-diretores. O Ministério Público poderia acatar a denúncia ou não e ofereceu a denúncia com base nesse indiciamento. E a Justiça, caberia à Justiça, acatar a denúncia do Ministério Público ou não. Acatou. Então, a partir de agora, meus amigos, Augusto Melo, Marcelo Mariano, o Marcelinho, diretor administrativo da época, e Sérgio Moura, superintendente de marketing, se tornaram réus no processo. Assim como o empresário Alex Cassundé, que seria o intermediário.
O Ministério Público também sugere, vale lembrar, que todos esses denunciados eles paguem 40 milhões de reais de indenização ao clube. O Ministério Público entende que o Corinthians foi lesado, sofreu um prejuízo na ordem de 40 milhões de reais. E a denúncia sugere que eles indenizem o clube nesse valor, tá? O MP também solicitou bloqueio de bens de pessoas físicas e jurídicas na investigação, ou seja, de todas essas pessoas citadas. E aí tem dados aqui bem... De acordo com o Ministério Público, olha isso, gente, abre aspas, está muito claro os caminhos tortuosos e ilegais que o dinheiro percorreu a partir do momento em que saiu dos cofres corintianos, fecha aspas, para o pagamento da comissão aí, no caso da VaideBet. Segundo a denúncia, montante de mais de R$1 milhão, abre aspas, passou por empresas manifestamente fantasmas e, tudo indica, recebedoras em trânsito de valores escusos provenientes de estruturas criminosas e de empresas notadamente utilizadas para as mais diversas formas de lavagem de capitais, fecha aspas. Caramba. O que acontece a partir de agora? Um processo criminal com audiências, depoimentos, produção de provas e, ao final, a decisão do juiz. E aí, só aí, esses denunciados poderão, talvez, serem condenados ou absolvidos. Eles terão direito à defesa e vão poder se defender durante todo esse processo. Que loucura, gente. Que loucura. O presidente Augusto Melo, afastado, que no dia 9 de agosto se submeterá, né, à votação do sócio numa Assembleia Geral no pátio do Parque São Jorge para retornar à presidência ou então ter o seu impeachment confirmado, neste momento enfrenta um processo como réu por esses 3 crimes: associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado. E ainda, segundo a denúncia, teria que indenizar o clube em 40 milhões de reais. É o presidente Augusto Melo eleito na última gestão, né, na última eleição, no banco dos réus. Que loucura. Que dia, hein, Corinthians? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!